Hoje nós vamos falar do conteúdo de morfologia, das classes gramaticais variáveis, quase todas, menos o verbo. O verbo a gente precisa de uma aula só para ele. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar, então, sobre as classes substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. E, como é um conteúdo que cai um pouco menos, assim, ele em específico, ele aparece mais em relação com análise sintática, dentro de outras coisas. Então, a gente vai ver que é um conteúdo que parece não aparecer tanto nas provas, mas depois, quando a gente for estudar outros conteúdos, a gente vai precisar dele, porque começa aí, né, a base. Além da interpretação, que a gente já viu que é o primeiro elemento que a gente tem que saber para fazer uma prova, a gente tem também a morfologia, que não adianta a gente querer estudar, sei lá, orações subordinadas e não ter uma base boa de morfologia. Então, vamos lá. Na língua portuguesa, a gente tem 10 classes gramaticais. E elas também são chamadas de classes de palavras, mas é a mesma coisa, tá tudo bem. E dessas 10, hoje a gente vai trabalhar 5. O substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. E a gente vai ver que algumas delas, como o pronome, tem várias subdivisões dentro, mas tá tudo bem. A gente vai passar meio rapidinho para dar tempo de ver tudo, mas na hora de fazer as questões a gente tem um tempinho melhor para tudo. Vamos começar pelo substantivo. O substantivo é o termo que nomeia tudo. Objeto, pessoas, lugares, sentimentos, qualidades. Ele nomeia tudo mesmo. E ele apresenta alguns tipos de flexão. O que acontece? Essas classes que a gente está trabalhando hoje são chamadas de classes variáveis, que são classes de palavras que têm algum tipo de flexão, seja de número, gênero, de grau, ou no caso igual do verbo, dos pronomes de pessoa. Então, a gente vai ver aqui dessas classes. Que a gente está estudando hoje, quais são as flexões que elas têm e alguns outros detalhes delas que são importantes para a gente seguir nos estudos. Então, vamos lá. O substantivo, ele altera em gênero, feminino e masculino, em número, singular, plural, e em grau, aumentativo e diminutivo. Eles são divididos, assim, a fim de estudos, né, subdivididos, de acordo com a sua classificação ou com a sua formação. Na classificação, a gente tem 2 pares. O par de oposição, substantivo comum e substantivo próprio. O comum é o que designa seres de uma espécie de forma genérica. Tipo, se eu falo cachorro, gato, humano, é genérico, tem vários. E o substantivo próprio é o que designa de um ser específico, determinado, individualizando. Você pode parar para pensar assim, mas sei lá, tem um monte de Sérgio, tem um monte de Jennifer no mundo. Tem, mas é um nome próprio, porque dentro de um conjunto de seres humanos, nós somos individualizados pelo nosso nome. Então, o mesmo vale para nomes de países, nomes de lugares e nomes de bichinhos de estimação. Tem vários gatos por aí. A minha chama Panqueca. Então, quando eu escrevo Panqueca, o nome da gata, eu ponho com P maiúsculo. Quando eu escrevo Panqueca, alimento, P minúsculo. Porque daí tem essa diferença entre o que é o substantivo comum e o próprio. O segundo par de oposição é substantivo concreto e abstrato. O concreto designa seres que existem por si só ou apresentam-se em nossa imaginação existindo por si só. Não precisa ser uma coisa real, assim, palpável para ser concreto. Mas tem que existir por si só, mesmo que num mundo imaginativo, numa crença, num mundo paralelo. E o abstrato é aquele que designa prática de ações verbais, sensações, sentimentos e coisas que dependem de outras, ou de pessoas, ou de outras coisas, para existir. Por isso que a gente chama de abstrato. Alguns exemplos. O concreto, a gente sabe, tipo, mesa, livro, pessoa, é concreto. Só que também coisas como, substantivos como Deus, anjo, fada, são coisas que não são materiais, mas o substantivo em si é concreto, porque são seres, vamos dizer assim, que existem num determinado universo. Dentro dos abstratos, a gente tem, dentro das práticas de ação verbal, compra, venda, qual que é a outra palavra que eu ia falar? Compra, venda, troca, são palavras que são substantivos que têm a ver com um verbo. Então, eles nomeiam uma prática de ação.
Daí tem também sensações, frio, calor, sentimentos como ódio, amor, raiva. São coisas abstratas porque tanto os sentimentos quanto as sensações dependem de alguém ou de alguma coisa senti-los. Então, por isso que eles não existem por si só. Quanto à formação, a gente tem dois pares. A gente tem o par substantivo primitivo e derivado. O primitivo é aquele do qual as outras palavras se originam. E o derivado são as palavras originadas. E temos o par simples e composto. Nesse caso, a gente vai ver na aula de formação de palavras que tem cada palavra é composta por um radical, ou seja, uma raiz. E essa raiz é o que se mantém, por exemplo, quando a gente deriva a palavra. Quando a gente vê as palavras da mesma família, a gente vê que tem algo em comum ali, além do sentido, né? Então, o substantivo simples, ele é composto por uma única raiz, um único radical. O composto, eles geralmente aparecem ligados por hífen, ou às vezes não hífen em si, mas são duas palavras fundidas. Igual semana passada, quando a gente viu o rádio ouvinte. É um substantivo composto, porque é formado pelo radical de rádio e pelo radical de ouvinte. Ali no primitivo e derivado, a gente pode pensar num exemplo que é o mais básico, assim, toda a aula de formação de palavras ele aparece, que é o exemplo da palavra pedra. Pedra, isso já no português, não vamos considerar o latim, o grego e a etimologia bem antes, assim. Então, a palavra pedra é a palavra primitiva. Tudo que vem derivado de pedra, que pertence a esse campo semântico e que tem o radical pedra, que é o P-E-D-R, é palavra derivada. Pedreira, pedreiro, pedregulho, petrificação, daí tem uma pequena mudadinha do D para o T, mas ali está no mesmo campo semântico e é da mesma família de palavra. Então, quando a gente vai olhar para saber o que é primitivo derivado, a gente pensa, dessa palavra aqui, tem alguma antes dela? Se não tiver nenhuma antes dela, é o primitivo. E daí no derivado você fica, não, mas parece com a família de palavras tal. Igual, uma muito interessante também é o pão. A palavra pão. Só que você vai ver os derivados dela, não é bem pão. Panificadora, padaria, panificação, tem o pane ou pad ali, né? Então, sofre uma pequena alteraçãozinha, mas ainda pertence ao mesmo campo semântico e contam como derivados. Vamos lá, classe dos artigos. O artigo tem uma definição muito simples. Ele é o termo que antecede o substantivo. E por que essa parte do antecede é importante? Porque, como a gente vai ver, o ou, o a, além de artigo, pode ser preposição, pode ser pronome. Então, se está antes do substantivo, vai ser artigo, porque o artigo só fica nessa posição, ele não fica em outras. Então, é importante lembrar disso. E ele flexiona de acordo com o gênero, acompanhando o substantivo que ele está antecedendo, e o número. Então, é muito comum, pelo menos na variante paulista, né? A gente comer o plural dos substantivos e falar os meninos. Mas, isso na fala. Na norma, na escrita, tem que ter os meninos. Então, a gente vê que o artigo definido masculino, está no plural também. E o substantivo masculino, plural. Então, essa relação entre os dois, se a gente falhar ou na transformação do gênero ou do número, na escrita a gente comete um erro de concordância. Então, é por isso que a definição dele é básica, assim, mas ele está ali sempre grudado no substantivo. E nós temos dois tipos de artigos. Artigos definidos, que são os que determinam, os que individualizam, os que indicam o substantivo em particular. Pode ser em particular por ser uma coisa específica, ou por a gente já ter falado disso no texto, né, no caso que a gente está lendo, que é o a, os, as. E a gente tem os indefinidos, que eles determinam o substantivo de forma imprecisa. Meio vaga, assim, não sabendo exatamente. Você não falou de um dia específico, você falou de um dia qualquer. Um dia eu estava fazendo compras e vi um leite condensado rosa, sei lá. É um dia qualquer, você não está determinando qual o dia que isso aconteceu. Então, aí a gente vai ver que tem até um exercício no final, que o artigo indefinido, às vezes, ele fica numa situação de
ser muito parecido com o numeral. Daí você depende do contexto para saber se é uma unidade, né, uma unidade, ou se é um artigo indefinido. Então, a gente vai ver isso no exercício. Mas são esses dois tipos. E o que a gente precisa saber mais essa questão de sentido que eles trazem. Um determina, individualiza, especifica. O outro é impreciso, é vago, não dá para saber ao certo da determinação dele. Bom, adjetivos. O adjetivo é uma palavra variável que caracteriza o substantivo. Então, a gente começou pelo substantivo porque a gente vê que o resto meio que gira em torno dele, né? E indica uma qualidade, um estado, um modo, um aspecto. E quando eu falo qualidade, não é só coisas positivas, coisas negativas também entram como caracterização do adjetivo. E nós temos a flexão de gênero, a flexão de número, e o adjetivo ele tem uma flexão de grau, que a gente às vezes nem percebe muito, mas além do aumentativo e diminutivo da mesma forma que o substantivo, a gente tem comparativo, superlativo, mas isso quase nunca aparece em provas. Então, como é um conteúdo mais detalhado e que a gente não usa muito, eu não vou passar por eles hoje. Mas, se alguém tiver questão de grau de adjetivo e quiser discutir no Telegram, fique à vontade para mandar. E uma coisa muito importante, os adjetivos, tem vezes que tem uma coisa lá na frase que faz a função de adjetivo, mas ela não é bem uma palavra só, a gente pode ficar em dúvida. Mas isso acontece porque existe uma coisa chamada locução adjetiva, e tem o mesmo valor, faz a mesma função. A única diferença é que, além da palavra que traz, vamos dizer assim, o significado, a qualidade, a gente tem uma preposição antes. Então, é formada geralmente por uma preposição e um substantivo que, junto àquilo, faz a caracterização do substantivo que estava sendo referido. Só que é importante lembrar que alguns têm equivalência direta, você pode trocar por um adjetivo e tá tudo bem. Outros não, e outros têm, mas não funciona sempre, que são os 3 exemplos que eu trouxe. Quando a gente fala de árvore com flores, a gente pode trocar por árvore florida. Florida adjetivo com flores locução adjetiva. Tudo bem? Mas quando a gente fala que a gente ganhou um livro de receitas apetitosas, não é um livro apetitoso. É um livro de receitas apetitosas. É um combo ali, tudo junto. E não tem como trocar isso por um substantivo só. Um adjetivo só. Então, a gente não tem um equivalente. Não tem uma troca. Mas tudo isso funciona como locução adjetiva. E o terceiro caso, que é o que eu disse que tem troca, mas nem sempre funciona, o exemplo que eu trouxe ele tem opiniões infantis. Infantil é aquilo que é da infância. Só que não necessariamente, aí vai depender do contexto, né? Infantil aqui está se referindo à da infância. Pode estar se referindo a opiniões ingênuas ou opiniões bobas, sei lá, a pessoa fantasia muito. Então, nem sempre a troca vai ser possível porque pode ter uma modificação de sentido. Bom, numeral. O numeral é uma classe também variável, né, como essas que a gente está vendo, e ele determina a quantidade de pessoas, objetos, coisas, de uma forma geral, ou o lugar ocupado numa sequência. E também flexiona em gênero, feminino e masculino, e em número, singular ou plural. Importante lembrar, não é porque uma classe pode flexionar em gênero que sempre vai flexionar. No caso dos substantivos e dos adjetivos, por exemplo, a gente tem uma coisa chamada de substantivos e adjetivos uniformes e biformes. Os uniformes são os que têm uma forma só independente do gênero. Por exemplo, estudante. Ou estudante, a estudante. A palavra em si não muda. Vem o artigo para dizer se é feminino ou masculino, o gênero gramatical. E tem a palavra... as palavras biformes, tipo bonito, bonita, a gente tem na palavra essa alteração que marca o gênero. No caso do numeral, a gente vai ver que tem numeral que não dá para pôr no feminino ou no masculino. Tipo, 2 tem como? 2, 2, tudo bem. 3 casas e 3 carros, não tem diferenciação. Então é bom a gente ter isso em mente, porque... sei lá, já veio aluno falar para mim que o numeral era invariável porque o 3, o 10, acho que o 11 também, a pessoa citou uns números assim, não flexionava. Daí tem que ter esse cuidado. E número singular ou plural, daí a gente vai ver que depende da categoria, isso faz mais sentido.
Porque nós temos 5 tipos de numeral: os cardinais, os ordinais, os fracionários, os multiplicativos e os coletivos. Então vamos lá. Os cardinais são os que a gente mais usa no dia a dia, né? Que eles indicam quantidade de coisas. Então, 1, 2, 10, 100. Os ordinais, como o nome diz, indicam ordem. Então, a gente tem uma sequência, a gente tem primeiro, segundo, terceiro, décimo e assim vai. Os fracionários, eles representam uma parte do todo. Então, quando a gente fala, está fazendo uma receita, 2/3 de xícara. Ou metade do bolo é meu. Coisas assim, a gente está marcando, não está falando um número em si, mas a gente está usando um numeral, que é essa classe de palavras que vai acompanhar ali, no caso, o que está sendo fracionado, o que está sendo dividido. Do mesmo jeito que a gente divide, a gente tem como multiplicar. Então, a gente tem numerais multiplicativos, que é o dobro, o triplo, o quádruplo, e aí vai quantas vezes você quiser aumentar. E muita gente confunde multiplicativo com coletivo, mas são coisas diferentes. O multiplicativo tem isso do vezes tanto, vezes 2, vezes 3, vezes 4, daí dá a palavra que você quer e a quantidade que você quer. Os coletivos, eles fazem referência a meio que conjuntos fechadinhos. Então, a quantidade desses conjuntos não varia e o nome também não. Então, a gente tem a dúzia para 12, a dezena para 10, a centena para 100, o milhar para 1000. Não tem como você pedir... A centena também, às vezes, aparece como cento. Igual, sei lá, quem trabalha com um salgadinho de festa. A pessoa faz uma encomenda de 300 de salgados. São 300 salgados. Mas, geralmente, usam a unidade de centos, que é mais prática ali no cotidiano do trabalho. Vamos lá. O nome, ele substitui ou ele acompanha o nome, que é o substantivo, mas a gente chama ele de nome também, tá na mesma. E indica de acordo com a pessoa do discurso. Então, o que acontece? Como ele acompanha ou substitui substantivos, ele também tem que flexionar em gênero e em número. Trata ali tudo em concordância. Só que uma coisa diferente das que a gente viu é que o pronome, ele flexiona de acordo com a pessoa do discurso. E a gente tem a primeira subdivisão aqui. Pronomes substantivos são aqueles que substituem e os adjetivos são aqueles que acompanham. Então, quando eu falo, aqueles alunos foram bem na prova. O aqueles é um pronome, mas está acompanhando alunos. Então, ele é um pronome adjetivo. Daí, se eu falo, eles tiraram uma nota bem legal. O eles já está substituindo alunos. Então, a gente tem um pronome substantivo, que ele se coloca no lugar ali do nome. E nós temos essa lista de 7. 7 tipos de pronome. Dentro desses tipos temos subdivisões. Então, a gente tem os pessoais, relativos, os demonstrativos, indefinidos, interrogativos e de tratamento. Vamos lá. Primeiro, os pessoais, eles indicam uma das 3 pessoas do discurso. A pessoa que fala, primeira pessoa. A pessoa com quem se fala, a segunda pessoa. E a pessoa de quem se fala, a terceira pessoa. Essa divisão dos pronomes ainda tem uma subdivisão, que nós temos o caso reto e o caso oblíquo, isso dentro dos pessoais. O caso reto, esses pronomes pessoais desempenham a função sintática de sujeito da oração. Então, aqueles que a gente conhece quando a gente vai fazer tabelinha de conjugação de verbo. O eu, tu, ele, nós, vós, eles, e assim, e o você também entra aí. O você tem uma coisa meio ambígua, assim, que ele era... Na origem dele, ele era um pronome de tratamento, daí agora ele pode ser considerado um pronome reto, porque ele entra na conjugação verbal, assim, na posição de sujeito, né? E os pronomes oblíquos, pessoais do caso oblíquo, eles desempenham outras várias funções, mas não é de sujeito. E eles são átonos ou tônicos. E assim, são outras áreas porque são muitas mesmo. Eles podem ser objeto direto, objeto indireto, eles podem ser algum outro tipo de complemento. Então, como eles desempenham funções diferentes de sujeito, só de sujeito é exclusiva do caso reto. O caso oblíquo pode fazer outras coisas. E como eu disse, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas os átomos
são aqueles que, igual o que a gente viu da Ana Paula da sílaba tônica, então a tônica, o tônico é o mais forte e o átono é o mais fraco. Então isso funciona para os pronomes oblíquos também. O tônico é o que consegue aparecer sozinho, então, por exemplo, quando o eles, o mim ou algum pronome aparece sozinho no sentido de descolado de um verbo, ele é tônico, ele tem força para aparecer sozinho e quando a gente lê, ele aparece de forma mais forte. E o átono, como ele não tem força para aparecer sozinho, ele aparece colado num verbo. E a gente vai ver isso mais quando a gente tiver aula de colocação pronominal, mas ele aparece como quando a gente fala, não vou deixá-lo esperando. Esse lo, você vê que na fala ele não tem força. O chá, do deixá-lo, aparece mais. Mas ele está ali cumprindo a função de pronome porque ele está substituindo um substantivo que foi utilizado antes. Então, quando a gente pensa em átono e tônico, dá para a gente fazer esse raciocínio na hora de classificar os pronomes pessoais, no caso. Bom, relativos. Os relativos são aqueles que representam substantivos que já foram mencionados ou se referem a eles, né, também. E eles podem ser variáveis ou invariáveis. Quando a gente fala de variável, é porque eles alteram em gênero e número, de acordo com o que ele está se referindo, a que ele está se referindo ou o que ele está substituindo, também representando ali. E os invariáveis são os que não alteram nem em gênero nem em número. Então, quando eu falo quem, não importa se quem é uma mulher ou se quem é um homem, o quem vai ficar da mesma forma. Por exemplo, a aluna para quem dei aula hoje, o quem fica, se eu te falasse o aluno para quem deu aula, também ficaria ali o quem do mesmo jeito. Agora, se eu falo os estudantes com os quais conversei semana passada, eu estou marcando os no masculino. Se eu marcasse as estudantes com as quais conversei semana passada, você vê que o os e o as ali marcam esse gênero, essa alteração. Vamos lá. Pronomes possessivos. Os possessivos, como o próprio nome diz, indicam posse. E eles têm relação entre a pessoa do discurso com algo que lhe pertence. Então, e é interessante que o singular plural dele, além do singular plural pessoa do discurso, igual a primeira pessoa do plural, o eu, meu celular, minha garrafa, certo? Mas se eu falar meus cadernos, a gente vê que, assim, mesmo a primeira pessoa do discurso sendo uma só, o que é de posse dessa pessoa afeta o feminino ou masculino, né, o gênero do pronome possessivo e o número, a quantidade. Isso vale para as outras pessoas do discurso também. E uma coisa muito importante é que na terceira pessoa do discurso, tanto singular quanto plural, o pronome possessivo é seu, sua. Só que acontece, às vezes, dependendo da construção da frase, fica um pouco ambíguo, a gente fica na dúvida de quem que é essa coisa que está sendo referida como seu ou sua. Daí, uma estratégia, né, um recurso da língua portuguesa é você trocar o seu ou sua por dele ou dela, que daí fica mais claro, que geralmente fica mais próximo e evita a ambiguidade, evita essa dúvida, assim, nossa, mas esse seu, esse sua, essa coisa de quem, sabe? Então é interessante isso, porque o dele e o dela não entram oficialmente ali na lista dos pronomes possessivos, mas ele é um recurso da língua para evitar ambiguidade. Vamos lá, pronomes demonstrativos. Eles indicam basicamente posição. E pode ser a posição de um objeto em relação às pessoas do discurso. Então, o este é o perto de quem fala, o esse é perto de quem ouve, e o aquilo, aquele, etc., é o que está distante dos dois nessa conversa. Então, quando eu falo que esta garrafa é a que está perto de mim, se eu falo esses óculos, mas não sendo os meus, esses, no caso, os seus que você colocou antes de fechar a câmera, eu estou falando do que está perto de você que está ouvindo. E se eu falo aqueles, aquelas, no sentido de aqueles óculos que estão, sei lá, no móvel da minha sala, que é o do meu noivo, está longe de nós dois. Então, essa relação espacial é dada pelo uso dos pronomes demonstrativos e como eles se relacionam com quem está falando, certo?
Só que assim, o este e o esse, eles são um pouquinho mais versáteis, porque além dessa relação de posição física, eles têm uma relação de posição num texto. E no texto é um pouco diferente. Porque no texto, o esse retoma alguma coisa que já foi dita, enquanto o este, ele introduz uma coisa que vai ser dita. Quando a gente para ver coesão, por exemplo, a coesão referencial, acho que é anafórica, é o que já foi dito, quando a gente retoma o que já foi dito, e a catafórica, quando a gente anuncia o que vai ser dito. Na aula de coesão, a gente vê melhor esses nomes. Mas, então, a relação é um pouquinho diferente. Não tem mais essa relação que tem a ver com quem está falando e essa distância espacial. Mas tem a ver com como o termo aparece num texto. Então, quando a gente fala assim, o exemplo aqui, a Terra gira em torno do Sol. Esse movimento é conhecido como translação. Que movimento? O que eu já descrevi, a Terra girando em torno do Sol. Ou quando a gente está fazendo uma alusão histórica, daí depois pega próximo parágrafo nesse contexto. Que contexto? O contexto que eu já discuti um pouquinho antes. Então, essa retomada é feita pelo esse. O este, ele introduz uma coisa nova. Bom, este é o segredo da vida. 2 pontos, vai vir qual é o segredo da vida. Sempre ouvir mais do que falar. Ou, esta é uma situação inusitada. Um carro bateu numa árvore porque o motorista dormiu, sei lá. Então, assim, o este, ele anuncia o que vai ser dito, enquanto o esse retoma o que já foi dito. Tem uma relação mais temporal, no sentido da linearidade do discurso, do que espacial. Vamos lá para os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, assim como os artigos indefinidos, eles são imprecisos e vagos. Só que nesse caso, eles se referem sempre à terceira pessoa do discurso. Isso é muito interessante, porque assim, se a gente não sabe exatamente do que está falando, então não tem a ver com quem está falando, nem com quem está ouvindo, mas sim com um terceiro, com alguém fora da conversa. Por isso os pronomes indefinidos sempre conjugam na terceira pessoa, porque tem a ver com algo que eu não sei exatamente o que é, alguma coisa imprecisa. E eles também se dividem em variáveis e invariáveis. Os variáveis, eles mudam em número e em gênero também. Igual se eu falo alguns, ou algum, ou alguma. Então, a gente tem uma variação de gênero e de número. E os invariáveis, eles servem para qualquer gênero, qualquer número, porque eles não modificam. Que é o caso do alguém, do ninguém, do cada, algo, tudo, nada. São coisas assim, imprecisas, vagas, não dá informação nenhuma. Mas a gente, além de ser impreciso vago, eles ainda não dizem gênero, não dizem número, é mais impreciso ainda, dá a impressão, né? Mas é para usar em situações em que você não sabe exatamente como nomear aquilo. Junto ali, já que coube no espaço, colocamos os pronomes interrogativos, que eles são feitos para pergunta, né? Para interrogação. Sejam elas perguntas diretas ou perguntas indiretas. E eles também são variáveis ou invariáveis, tipo, quantos alunos estão no grupo do suporte, por exemplo? A gente tem essa variação de número e de gênero. Agora, se eu falo o quais, por exemplo, quais, a gente tem uma variação de número, não de gênero, mas aí vai depender do que vai acompanhar. E daí, os invariáveis, a gente tem o que, o onde, o quem, o quando, que eles independem do gênero ou do número. Por fim, os pronomes de tratamento, que, como o próprio nome diz, eles têm a ver com o trato das pessoas, seja por uma questão de familiaridade ou de respeito, ou de tratar respeitosamente. E eles se dirigem à segunda pessoa, então quando eu uso um pronome de tratamento, eu estou falando com alguém, mas a concordância é feita na terceira pessoa. Pode parecer um pouco de bizarrice, mas coisas da história da língua que a gente só aceita hoje em dia, né? Porque não tem muito mais o que fazer. Então, assim, quando você está falando com o juiz acho que é Vossa Excelência, né? O juiz também é Vossa Excelência. Você está falando no tribunal ali, você vai prestar um depoimento. Vossa Excelência me daria permissão de apresentar o meu testemunho, apresentar a minha testemunha, não sei. Você está falando com a pessoa
Então você usa o vossa, vossa excelência, senhoria, majestade, daí vai depender da categoria profissional e de hierarquia dessa pessoa. Mas quando você quer falar da pessoa, então a pessoa não está ali ou você está falando dela para alguém, aí você usa o sua excelência, no caso ali, o prefeito encontra-se ausente. Eu não estou falando com a pessoa, então não é uma relação de segunda pessoa, é uma relação de terceira. Bom, corrijo o conteúdo para dar tempo de fazermos os exercícios, né? Que é a parte que importa aqui. Então, vamos lá. Primeiro exercício. O poeta Afonso de Guimarães Filho me conta como o filhinho de um amigo seu esperava conseguir entrar no céu ao morrer. Segundo um processo digno de meditação. Papai, alma tem mão? Perguntou um dia o garoto. Deve ter sim, por quê? Respondeu o pai distraído. Porque quando eu morrer, quero levar um queijo para Deus. Essa é um trecho de uma crônica do Fernando Sabino. Vamos lá. Nesse texto, não fala qual é a classe, então a gente já tem que ter essa atenção. Aparece 4 vezes. Então vamos grifar aqui. Mas para grifar, eu tenho que sair da tela cheia. Vamos ver quantas vezes ele aparece. Um amigo, um processo, vamos pintar direito. Um dia e um queijo. A pergunta é a seguinte: ele só não pode ser interpretado apenas como artigo em. Temos as opções. Pensa assim, o ele pode ser artigo indefinido ou ele pode ser numeral, certo? Então, em vez de ir pela via da negação, que é o que a questão coloca, e às vezes até confunde, né? Não pode ser interpretado apenas como. Basicamente, a questão quer saber em qual ocorrência ele pode ser interpretado como outra coisa, senão um artigo. E essa outra coisa, a gente sabe que é um numeral. A resposta é a letra B, um queijo. Porque o que acontece? Essa pergunta, ela dá um nozinho na nossa ideia quando ela vai pela negação. Mas o que ela quer saber é, basicamente, em qual das ocorrências a gente poderia substituir por um numeral ou ler o como um numeral. Se a gente substituir ali, vamos pensando em como numeral, se a gente troca 1 por 2, não é em todo lugar que ele vai dar certo. Tipo, o filhinho de 2 amigos seus esperava conseguir, tipo, é um pouco estranho, porque na real a anedota ia ser contada, não está identificando um amigo, então esse ele está servindo para indeterminar, para indefinir de qual amigo está falando. E, segundo um processo digno de meditação. Não está falando de quantidades de processo também. E ali, perguntou um dia o garoto. É aquilo que eu comentei também. Um dia qualquer, não sei que dia que foi, não interessa definir que dia que foi. Mas ali, quando eu morrer, eu quero levar um queijo para Deus, poderia ser eu quero levar 2 queijos, que não causaria estranhamento. Eu posso querer levar um queijo e uma bala. Então, assim, na ocorrência B, da alternativa B, é o único lugar que não gera um estranhamento, porque o ali ele pode não ser, na real, né? Nem que não está sendo, vai que esteja, né? Só como artigo. Mas ele abre margem para outra coisa, o que é diferente dos outros casos. Que nos outros casos a gente está usando como artigo no sentido de indeterminação, de imprecisão, de não informação exata. Essa questão da relação morfológica, né, entre as classes, que várias palavras pertencem a mais de uma classe. Isso depende muito do contexto da frase, da função que ela está exercendo ali. Então, é bem comum questão de artigo e numeral usar o questão de preposição e artigo usar o a. Então, assim, ou quando se trata do os, do as, tentar confundir o aluno dizendo que é artigo quando está no lugar de pronome. Então, esse passeio entre as classes, vamos dizer assim, é uma estratégia bem usada das provas para tentar dar um nó nas ideias dos alunos. Ou para ver se a pessoa só não decorou, né? Vai que. Às vezes a pessoa só decora, sempre vai ser artigo daí aparece como numeral, fica perdido, ou o contrário. Vamos lá. Próximo. Tem um trecho de um conto. E a pergunta, nesse caso,
Ó, vou no comando primeiro ali antes da gente ir no trecho, que a gente vai marcando. Com relação às classes de palavras usadas no texto, assinale a afirmativa incorreta. Então, aqui a gente quer a errada, certo? Então, vou dar uns minutinhos, uns segundinhos, na verdade, para você ler, daí a gente resolve a questão. Ó, nessa questão tem classes que a gente ainda não viu, que são da próxima aula, mas usa o que a gente viu hoje, que acho que já dá para eliminar aí umas coisas. Vamos pensar que a gente está considerando as classes, certo? Então, essa última é mais de interpretação. A D é a verdadeira, que está falando de essa repetição do verbo aprender no sentido de reforçar, de mostrar essa experiência de forma mais realçada. Daí tudo bem. A letra A tá certa também, porque aqui o surubim, se a gente tirar esse tantas vezes do meio, fica o surubim apetecido. Então, a gente vê que tem essa relação entre substantivo e o adjetivo que está caracterizando. Então, a A tá certa. A C, que você está em dúvida, aqui, na verdade, tem sim uma comparação. Porque esse como marca assim, estou fazendo uma coisa dessa forma, de uma forma, como se tal coisa fosse acontecer. Então, a gente tem uma comparação no sentido de tá fazendo da melhor maneira possível, calmo e tal, como se ele estivesse fazendo se o peixe já estivesse lá. Então, a gente tem duas formas de agir que estão sendo comparadas pelo uso desse como. E a conjunção, porque aqui está, como você vai ver na próxima aula com a Ana Paula, está ligando as orações. Vamos para as classes. Aqui também vai aparecer classes que a gente ainda não viu, mas vamos na fé e na coragem, na interpretação que dá certo. Então, vamos lá. Temos um texto e o comando observe abaixo as palavras grifadas no contexto. Então, a gente vai observar e vai voltar o olho para o texto para ver onde que elas estão ali. Em qual alternativa a classificação morfológica está corretamente indicada? Então, aqui a gente quer a correta. Então, dá uma olhadinha aí e diz qual é. A resposta correta é a letra D. E outra é um pronome indefinido, porque ele é uma das palavras que marcam essa imprecisão, essa vagueza. Então, quando ele fala uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão, ele não está dizendo que parte exata, que tamanho que tem essa parte. Não é como se ele dissesse metade de uma coisa e metade de outra. A gente não sabe. É uma parte e a outra parte é essa coisa imprecisa. Então, outra é pronome indefinido. Mundo está errado porque é substantivo. Sem está errado porque é preposição e não conjunção, do mesmo jeito que com, de, a, etc. Uma é artigo indefinido, do mesmo jeito que o é genérico, é indeterminante, sim, uma também, só que na versão feminina. E o outro ali, como a gente já viu, é o pronome indefinido. Então, quando você lê o trecho, uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão, a gente já tem essa noção de que é alguma coisa imprecisa, de uma coisa vaga. Então, quando a gente vai pensar em quais classes de palavras que dão conta dessa imprecisão, a gente tem os pronomes indefinidos e a gente tem os artigos indefinidos também. Por isso que aqui a gente tem esse erro de chamar de preposição.